Olá, queridos! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adélia Ramos, eu sou terapeuta holística e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância de uma respiração correta e consciente no nosso processo de autoconhecimento. Sim, no nosso processo de autoconhecimento. Eu tenho certeza de que grande maioria de vocês, se não todos, já conhece os benefícios de uma respiração correta, de uma respiração consciente, né? Para o nosso corpo físico, né? Entre outros benefícios, uma respiração pausada, uma respiração correta, ela nos traz calma, né? Acalma a nossa mente, vai oxigenar de forma correta todas as partes do nosso corpo, incluindo o nosso cérebro, nos levando a um estado de relaxamento, de maior conforto, diminuindo os hormônios que causam estresse, a ansiedade, trazendo inclusive uma melhor qualidade para o nosso sono. O que muitos de vocês talvez não saibam é de como a gente pode também se beneficiar dessa respiração consciente no nosso processo de autoconhecimento. Mas como assim, Adélia? Fala mais pra gente sobre isso daí. Muitos de vocês devem estar me perguntando, né? Como assim a respiração pode me ajudar no meu processo de autoconhecimento? Então, vamos lá. Muitas vezes a gente pensa, né? A gente tem essa ideia errônea, né? De que autoconhecimento é só eu saber, por exemplo, de que signo eu sou, do meu temperamento, de como é que eu funciono, das coisas que eu gosto, né? Mas a gente se esquece que a gente está num corpo físico, muitas vezes. A gente é um aglomerado de frequências, de energia que está aqui condensadinho nesse corpo físico, na fisicalidade. Então, eu diria que o primeiro degrau do autoconhecimento é esse contato direto com o nosso corpo físico. É a gente conhecer, né, essa nossa parte material. Então, quando a gente faz esse processo da respiração consciente, a gente tem essa possibilidade, num primeiro momento, de, acalmando um pouco a nossa mente, observar o nosso corpo físico, que é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Então, eu me sentei e vou respirar profundamente. E eu vou começar a observar pontos de tensão no meu corpo, pontos doloridos, né, incômodos, desconfortos. Como é que eu me sinto quando eu começo a respirar? Eu respiro da forma correta? Porque tem uma forma correta de respirar, né? Na hora de fazer a troca, né, de inspirar e expirar, eu me atrapalho, né? Eu faço um movimento invertido. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa inversão que a gente muitas vezes faz na respiração, né, e de como isso nos dificulta relaxar. Então a gente começa a observar. Então o primeiro ganho que a gente tem fazendo uma respiração correta e consciente, né? É muito importante que vocês tenham isso em mente, correta e consciente, porque se eu respirar da forma invertida, eu não vou ter esse relaxamento. E se eu também não estiver respirando de forma consciente, ou seja, se eu não estiver presente ali, né, para minha respiração, com foco, com a intenção, né, de observar tudo isso que eu estou falando, a gente não vai se beneficiar, né? Então, é preciso que seja essa respiração correta e, ao mesmo tempo, consciente. Então, nesse primeiro momento, é o primeiro ganho que a gente tem, observar. Eu respiro corretamente, né? Eu estou fazendo o movimento da respiração de forma correta ou está invertido? Quais são os desconfortos? Quais são os pontos de tensão no meu corpo? Eu tenho dor em algum lugar? É uma dor crônica? É uma dor aguda? Como que é essa dor? Né? Então, ela melhora quando eu respiro? Ela piora? Né? Então, isso vai trazendo esse contato mais direto com o nosso corpo físico e vai trazendo conhecimento pra gente de como é que tá o nosso corpo, né? Se eu preciso relaxar, se eu preciso de cuidar aí de alguma parte, né? Perceber de repente se seria interessante procurar um médico. Num segundo momento, a gente vai ter como ganho esse relaxamento da mente. E aí a gente começa a conseguir aquietar o nosso corpo, porque muitas vezes a gente fica com partes doloridas, muito tensas, justamente por não respirar bem, né? A partir do momento em que a gente começa a observar isso e a gente vai intencionando, né, de forma intencional, acalmando esse primeiro faniquito, né, essa coisa desagradável, né, de que todo mundo tem quando começa
com uma prática de respiração, que é o primeiro processo de uma prática meditativa. Então, passado esse primeiro momento, eu começo a observar os meus pensamentos, né? Então, olha aí, ó, como é que eu consigo ampliar um pouquinho, expandir um pouquinho esse meu autoconhecimento. Primeiro eu tenho travando contato com o meu corpo, né? Reconhecendo os pontos de tensão, de desconforto ali no meu corpo. E num segundo momento eu já começo a entrar em contato com os meus pensamentos, né? A observar os meus pensamentos, a escutar os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos obsessivos? Que pensamentos são esses? Por que eles me vêm, né? E o que é que eles me causam? Então, nesse primeiro momento, eu vou observar os pensamentos. E num terceiro momento, quando eu já tiver ultrapassado um pouquinho essa barreira da mente, né, tão tagarela, já tiver conseguido silenciar um pouquinho a minha mente, eu vou ter um outro ganho, né, que vai expandir ainda mais o meu autoconhecimento, que é o que esses pensamentos que eu tenho causam no meu corpo físico? Causam tensão, me causam irritação no estômago, me causa medo, né? Que emoção? Qual é a emoção que me vem desse determinado tipo de pensamento? E como é que isso afeta o meu corpo físico? E se eu consigo fazer isso enquanto eu estou nesse processo de respiração, eu vou conseguir ampliar isso aos poucos para o meu dia a dia. Quando eu estiver ali, por exemplo, na pia lavando louça, eu vou começar a observar se eu estou respirando corretamente, que tipo de pensamentos eu estou tendo, se eu estou atento àquela tarefa que eu estou realizando, ou se eu estou ali fazendo aquilo de forma automática e os meus pensamentos estão viajando, né, estão muito acelerados. Se esses pensamentos são recorrentes e repetitivos ou não, eu simplesmente tenho o hábito de ficar ruminando o tempo todo e eu não consigo estar presente para o que eu estou fazendo. Que tipo de tensão eu tenho no meu corpo enquanto eu estou realizando as minhas tarefas? E isso é só por causa da postura? Ou é por causa do tipo de pensamento que eu tenho, né? De onde vem a ansiedade? Quais são os gatilhos para minha ansiedade? O que me deixa ansioso? O que me deixa tenso ali, rígido, né? É medo? É preocupação? É medo com o futuro? É medo de perder? É medo de não conquistar? Ou é uma ansiedade para que o futuro chegue logo, para que eu possa alcançar coisas novas, né? Para que eu possa atingir metas? É uma cobrança muito grande sobre mim mesmo? Então, percebe? Tudo isso começa com um simples ato de respirar de forma correta e consciente. Então, sugestão para você, como colocar em prática todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Eu sugiro que você tire pelo menos 3 momentos do seu dia para fazer de 3 a 5 minutos, né? Não precisa ser muito, começa com um tempo curtinho, né? De 3 a 5 minutos de uma respiração mais pausada e consciente. E intencionalmente você vai buscar, né, essa observação de si mesmo. Então, sugiro que você faça essa respiração, esses momentos, né? Logo que você acordar de manhã, ali pelo meio do dia, você faz uma pausinha na hora do almoço, não sei, em algum momento que você puder tirar esses minutinhos. E à noite, antes de dormir, pelo menos esses 3 momentos, se você conseguir fazer mais vezes ao dia, ótimo. Se não, comece pelo menos com esses 3 momentos, né? E de preferência que você faça isso sentado ou sentado numa cadeira, recostado, com os pés apoiados no chão, para que você fique mais confortável. Se não for possível, você faça de pé, né? Mas de pé talvez não traga tanto benefício. E agora eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre a respiração correta, né? Sobre o movimento correto da respiração. Então, vamos visualizar, vamos imaginar um pote. O que é um pote? É um jarro, né? Para quem não conhece aí, é uma vasilha de barro, que é como se fosse um jarro. Ele é barrigudinho, gordinho e tem um pescocinho, né? Então imagina que você está colocando água dentro desse pote para enchê-lo. Você não consegue encher primeiro o pescocinho do pote, depois a barriguinha, a parte gordinha lá de baixo. Você vai colocando a água no pote e ele vai ficando cheio de baixo para cima, né? Então ele vai começar
ser preenchido lá do fundo até chegar na boca, né? E na hora de esvaziar, de você despejar essa água em um outro recipiente, vai acontecer o movimento contrário. Você vai esvaziar de cima para baixo. Não tem como a gente tirar a água do pote. Eu tô falando do pote porque é parecido com o nosso corpo, mas pode ser uma garrafinha, né? Se você for despejar a água dessa garrafinha, ela vai ficar vazia de cima para baixo, né? Você vai encher de baixo para cima e vai esvaziar de cima para baixo. Não tem como tirar a água do fundo primeiro, a menos que você corte o fundo da vasilha, né? Se você for despejar pela boca, ela naturalmente vai se esvaziar de cima para baixo. A nossa respiração também deve ser assim. Quando você for inspirar, encher o seu pulmão de ar, você deve encher do seu ventre, né? Você vai inflar a sua barriga, vai enchendo, subindo até chegar aqui em cima, né? Então a gente inspira profundamente, relaxando o abdômen. Normalmente, quando a respiração está invertida, a gente faz o processo contrário, a gente contrai o abdômen quando a gente está inspirando, e não deve ser assim. A gente deve relaxar completamente a musculatura do abdômen e enchendo de ar, de baixo para cima, até chegar aqui, levantar, né, o peitoral. E na hora de expirar, você vai imaginar que você está esvaziando esse pote. Você vai empurrar o ar de cima para baixo. Detalhe importante, na hora de inspirar, você não deve fazer força, né? Você vai deixar que o seu corpo, né, relaxe. Percebe o movimento? Faça esse teste. Você pode expirar completamente, esvaziar completamente o seu pulmão e deixar a sua boca aberta. Você verá que depois de um tempo, o seu pulmão se encherá de ar sozinho. A gente não precisa fazer força para inspirar. Então você vai inspirar de forma relaxada e vai soltar esse ar fazendo força, empurrando o ar até o baixo ventre, até apertar lá embaixo na sua barriga e expirar completamente. Esta é a forma correta da gente respirar. No início é bastante difícil, a gente sente dor, né? Então, se você tem dificuldade, observa um bebezinho dormindo, né? Você vai ver que o bebezinho, ele incha toda a barriguinha de ar, né? Vai ficando com a barriga grandona e depois ele vai esvaziando de cima para baixo. Se você não tem um bebezinho em casa, não tem como olhar, você pode olhar um animalzinho, né? Dormindo. Ou você pode procurar um videozinho aí na internet que tem alguns, né? Mostrando, né? Com a imagem como isso deve ser feito. Então, não esqueça, inspira de baixo para cima, enchendo toda a caixa torácica, primeiro o abdômen, depois toda a caixa torácica de forma pausada e sem esforço, e inspira de cima para baixo, empurrando o ar, fazendo um pouquinho de força até chegar lá no seu baixo ventre. Depois de um tempo, você já vai conseguir, né, encher o pulmão, segurar por um tempo. Você pode fazer por um tempo igual, o ideal é que a gente faça naquilo que a gente chama de tempo, né, o dobro do tempo. O dobro do tempo que você gastar para inspirar, você vai gastar para expirar, tá? Então, se você contou até 5 para encher completamente o seu tórax, você deve soltar em 10, contando até 10, tá? Mas isso no início é um pouco complicadinho para quem não tem tanta prática assim. Então, a minha sugestão é que você faça primeiro esse movimento de aprender a respirar da forma correta, né? No segundo momento, você já vai acrescentar aí um tempo igual ao que você gastou para inspirar, com o seu pulmão cheio, segurando o pulmão cheio de ar. Então, contei até 5 para inspirar, conto até 5 segurando o ar dentro do meu pulmão. Solto, né, completamente e seguro um pouquinho sem ar, tá? Então, essa é a minha dica aí para vocês, tá? E para você que está buscando, né, aprender, meditar, que você tenta fazer uma prática meditativa e não consegue, muitas vezes, o primeiro erro que a gente comete é esse, é não saber respirar corretamente. E é impossível a gente relaxar sem a gente fazer uma respiração profunda, consciente e da forma correta. E o segundo erro, né, já vou deixar aqui essa dica para você que está buscando uma prática meditativa e não conseguiu ainda
é você imaginar, né, que você vai pular etapas, que você já vai lá para aquele estado meditativo em que você consegue, por exemplo, transcender os seus pensamentos e ficar completamente relaxado. Isso é impossível para quem está começando a relaxar. Então, nesse primeiro momento, não se preocupe se você ficar cheio de faniquito, né? É porque você ainda está muito acelerado e você vai desacelerar fazendo essa prática respiratória todos os dias, independente de se você não estiver aí buscando, né, uma prática meditativa, mas para o seu bem-estar físico, mental e emocional, e para esse processo de expansão da consciência de si mesmo, eu recomendo fortemente essa prática respiratória, pelo menos 3 vezes por dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês pratiquem. Coloquem aqui nos comentários se vocês estão praticando, se estão tendo bons resultados, se estão tendo muita dificuldade. Se tiverem ficado com dúvida, deixem aqui suas dúvidas, eu terei um enorme prazer em responder e contribuir da melhor forma possível para o seu crescimento, para o seu bem-estar e para o seu autoconhecimento. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.